aqui vendo você falar, Milton, e o que você estava dizendo é justamente o que acontece com milhões de pessoas, não são milhares, não, são milhões no meio evangélico, e não é de hoje, viu? Não é de hoje. Eu já me converti 2 meses depois, ou 3 no máximo, eu já estava atendendo pessoas que me procuravam, crentes de tudo que é igreja da minha cidade em Manaus, naquela época, e vinham para serem atendidos. Todo mundo que estava vivo naquele tempo tem memória das filas que se formavam lá de pessoas para conversar comigo. E a grande maioria dos assuntos eram relacionados ao que você acabou de dizer. Era medo de terem pecado contra o Espírito Santo, de blasfemarem contra Jesus. Era gente que tinha angústia porque sentia pulsões de natureza homoafetiva, e aí eram garotos que iam lá desesperados dizendo que toda vez que se ajoelhavam sentiam que estavam sendo penetrados por Jesus, ou mulheres profundamente carentes e que entravam em angústia enorme, dizendo: toda vez que eu começo a orar, me dá uma sensação de que eu vou ter uma relação sexual com Jesus. E aí, junto com isso, vem mais culpa, eu pequei, eu blasfemei, eu vou para o inferno, os meus pensamentos são demoníacos, eu devo estar possesso. Enfim, essas coisas todas que você disse que há 7 meses vem delas sofrendo. E no meio religioso, isso é muito, muito comum. Qualquer psiquiatra que atenda com frequência em clínicas psiquiátricas ou qualquer psicoterapeuta experiente vai concordar comigo que as grandes crises de religiosos têm a ver com sexo, culpa sexual. É por isso que a culpa sexual é tão explorada, de qualquer natureza, heterossexual se você se relacionar antes do casamento, homossexual se você tiver só conseguir desenvolver afeto por um igual, homem ou mulher, ou de qualquer outra natureza, envolveu o aspecto sexual. Para o crente, o diabo já está presente. Parece que quem criou o pinto, a pepeca, tudo isso, o prazer, o clitóris, foi o diabo e não Deus. Parece que o prazer foi uma invenção satânica e não uma graça divina. É como a igreja ensinou as pessoas e a maioria ficou doente sexualmente. O segundo grande surto é esse. Pequei contra o Espírito Santo, blasfemei. Aí você me pergunta, de onde vem isso então, Caio? Antes de eu ir para a igreja, quando eu estava só lá na casa da mamãe ou do papai, jogando bola no campo de várzea, saindo com os amigos e com as amigas, indo ao cinema, tomando uma cervejinha ali na esquina e depois voltando para casa, assistindo meu jogo de futebol no domingo, e tranquilo, esperando as férias para aproveitar, eu não pensava nada disso, eu não tinha nada disso. Eu era normal. Por que eu fiquei assim? Foi a sua pergunta. O que fez você ficar assim foi o medo, foi a culpa. Vou dar só uma mexidinha. Foi a culpa apavorante que plantaram em você, que plantaram no seu coração, meu filho. Foi essa culpa horrorosa que fez você ir introjetando tudo isso. Segunda coisa, foi o desacordo. Porque uma quantidade enorme de coisas que você ouve
na sua igreja, e você ouve muitas coisas na sua igreja, você não concorda com 80% a 90% delas. Não concorda. Sua mente diz não. Não pode ser assim. Mas aí o cara diz, a Bíblia diz. Aí é igual esse versículo de Juízes 10, 20, lá do Malafaia, que abriu na presença do Bolsonaro no culto da igreja e diz, então, depois desse, levantou-se Jair e julgou Israel por 20 anos, ainda deu prazo que o Bolsonaro deveria ficar no poder, 20 anos. É um texto lá de Juízes, de milhares de anos atrás. Tem nada a ver com nada, está descrevendo uma história. Se a gente fosse tratar a Bíblia assim, meu Deus, além de tudo que de horrível eles já fazem com a Bíblia, porque a Bíblia, na mão desses caras, é a mãe de todas as heresias, de todas as maluquices e de todas as doenças mentais. E eles falam loucuras, e quem tem um mínimo de senso crítico começa a dizer, eu não concordo com isso, não, não dá. Aí começa a se culpar, a culpa deve ser minha. Está todo mundo gritando aleluia, pulando, rebolando no chão, e estrionicamente celebrando, histericamente rolando para lá e para cá. Eu é que estou aqui dizendo não é possível, eu devo ser a ovelha negra. Aí você começa a introjetar toda aquela culpa e a dizer você não presta, nunca se converteu, você está blasfemando contra Deus, o que o cara disse que foi o Espírito Santo que falou a ele, você disse, eu tenho certeza que não foi, você inventou isso aí, cara. Aí depois que você pensou isso, você disse, eu não presto mesmo. Meu Deus, por que eu estou julgando esse cara? Com todo o direito de exercer o seu discernimento, porque o que a pessoa está falando é um horror mesmo, é uma barbaridade, que devia fazer você se levantar e sair para sempre, de tão louco que é. Mas vocês não têm coragem de fazer isso, porque tudo é posto na conta do diabo. Se você sente isso, é porque o diabo botou esse sentimento. Se você não aguenta mais isso, é o diabo que está tentando você. Se quanto mais você pensa, mais em desacordo você entra, é porque você é um Judas Iscariotes, você é um traidor de Jesus. Eles constroem um Jesus tão satânico, tão diabólico, tão perverso, tão vingativo, tão caprichoso, que tudo quanto porventura em passando pela sua mente não seja exatamente aquilo que os pastores dizem que é o que agrada a Deus. E hoje em dia o que agrada a Deus é o que agrada ao inferno. O Deus que está sendo anunciado a vocês é Satanás. As coisas que dizem que esse Deus da maior parte das igrejas se agrada são justamente aquelas que desagradaram Jesus até a morte, morte de cruz. Mas ninguém enxerga. Aí sobra para quem? Sobra para quem? Sobra para o pequenino. Sobra para você, garoto, que está aí sofrendo, dizendo eu é que não presto, correndo o risco de enlouquecer, como muitos enlouquecem, acabam em estados de esquizofrenia profunda. Então, a primeira coisa é você ter a coragem de enxergar, tanto para fora quanto para dentro. Quando eu me converti, comecei a ter que conviver com a igreja, e a primeira com a qual eu comecei a ter que conviver foi a Assembleia de Deus. Eu amei os irmãos que eu conhecia ali, que iam na minha casa orar comigo. O irmão Bento é o de quem eu trago a mais terna memória daqueles dias. Mas logo depois eu falei a eles, eu não tenho a menor condição. A cultura desse lugar aí é muito, muito opressivo para aquilo que eu entendo do Evangelho a vida inteira.
e do que eu já comecei a entender nesse primeiro mês de releitura do Novo Testamento. E fiquei com meu pai na igreja presbiteriana, que naquele tempo era a melhor alternativa evangélica de liberdade. Por incrível que pareça, era. Tanto é que eu não queria ser ordenado pastor de grupo nenhum, para não ficar na mão de ninguém, mas acabei aceitando ser ordenado pastor presbiteriano a pedido do presbitério 2 vezes. Eu aceitei, nunca pedi nada. Eles me ordenaram e me deixaram em paz até o dia que eu determinei sair, em agosto de 98. E ainda tenho 6 cartas guardadas aqui dos pedidos do presbitério, me pedindo para voltar, para voltar, para voltar. E o meu amigo, o reverendo Guilhermino Cunha, dizendo: Caio, volta, fica comigo aqui na catedral. Meu pai, na igreja presbiteriana de Manaus, onde eu comecei com ele, dizendo: vem para cá, meu filho, fica aqui comigo, vamos fazer como a gente fez no início. E eu dizia: não, pai, eu preciso ficar só, porque sem essa liberdade eu não terei autoridade para confrontar esse principado e potestade maligno que tomou conta da igreja e só piora, só piora, só piora. Em 94 já estava insuportável. Em 98 eu não aguentei e fui. E de lá para cá eu só vi isso ficar mais horrendo, horrendo, horrendo e horrendo, a chegarmos a tal ponto que estamos agora, nesse espírito do ódio, das cruzadas, dos jarridistas, daqueles que estão aí querendo guerra santa. É um negócio demoníaco. Enquanto não se reconhecer isso, não se tem como combater isso, porque o primeiro lugar onde a gente tem que combater isso é no coração da gente. Não adianta convocar jejum e oração para todo mundo jejuar e orar com essa mesma mentalidade demoníaca. Esse jejum e oração tem que ser o jejum de Isaías 58, que não é jejum de comida, é jejum de maldade. Leia Isaías 58. Jejum de maldade, com estímulo à prática da libertação e da solidariedade. E a oração do amor, da reconciliação, do derrubamento dos muros, que tem que começar aqui dentro de mim, no meu coração. O que eu propus na semana passada, eu quero simplificadamente propor agora aqui outra vez. Número 1, é que quem quer que creia, que diga amém a tudo que eu venho falando há quase 1 hora aqui, há pelo menos 40 minutos. Se você diz amém, eu não estou aqui com preview para ver corações ao alto, mas o Braulio pode receber os corações ao alto, ele está vendo lá. Se você diz amém, bote corações ao alto, coraçõezinhos aí. Amém, 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 amém. Estou contigo, Caio, quero orar. Primeira coisa, então, é tire todo o ódio do coração. Não há justificativa para você odiar ninguém, nem o Bolsonaro, nem o Carluxo, nem o número 1, nem o número 2, nem Michele, nem as ex-mulheres, nem o Roberto Jefferson. Isso tudo é gente louca. É gente que perdeu o juízo. E é gente que precisa de oração para ver se Deus lhes concede arrependimento para a salvação. E a gente tem que orar com todo quebrantamento e súplica diante de Deus. A segunda coisa que eu pedi na semana passada, e eu quero repetir, já tem pessoas fazendo isso, eu pedi: aproveite, leia. Eu falei isso, creio que na sexta-feira passada. Leia de hoje até aí você ir votar no próximo domingo, leia Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Leia. Antes de começar a ler, ore e diga: Jesus, por favor, ilumina minha mente.
Porque se eu estou agindo contra o Espírito de Jesus, contra tudo que Jesus fez, foi, encarnou e ensinou, se eu estou escolhendo pedacinhos de coisinhas tiradas do contexto para justificar a minha maldade em nome de Jesus, me ilumina. Eu quero ler os evangelhos. Agora, se você for um super atrasado de tudo e preguiçoso, eu gostaria de pelo menos pedir que você lesse o evangelho de Mateus. E você lesse o evangelho de João. Você consegue ler? Ver com quem que Jesus está falando. Ver se ele está falando para prostitutas, para pecadores, ou se na maioria das vezes ele está profetizando contra a religião, contra os religiosos, contra as crenças idênticas às que são propostas hoje. E são essas práticas as únicas que ele enfrenta como um caterpillar atropelante. São justamente essas. Veja se na leitura de Mateus e João, pelo menos, orando e dizendo, abre a minha mente, eu não vou me bloquear, eu estou disposto a ouvir a tua voz. Fala comigo. Dê essa chance ao Espírito de Cristo no seu coração. Leia sozinho, de carreirinha, não pare, valendo. Comece hoje, agora, valendo, lendo. Amanhã você terminou Mateus, aí comece João. Leia, prestando atenção, de carreirinha, orando. E se no final você continuar crendo com a mesma raiva, com o mesmo ódio, com o mesmo espírito de hoje, com as mesmas ideias de agora, I rest my case. Eu fiz o que eu pude para te ajudar e você viva com as responsabilidades do que assumiu. Mas eu imploro a você que ainda tem sinceridade e verdade no coração. Leia os evangelhos. Se não der para ler os 4, leia Mateus e João e pergunte, Jesus, com quem tu estás falando? Contra quem tu estás falando? Será que eu odeio aqueles a quem tu amaste? E que eu obedeço àqueles a quem tu confrontaste e contra os quais profetizaste? Abre os meus olhos para que eu entenda. Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra simples, que eu tentei fazer a mais simples que eu consegui, para ver se o máximo possível de pessoas entendem, que ela encontre lugar, que ela encontre guarida, que ela encontre agasalho, pouso, ninho, aconchego e um espírito manso e tranquilo para acolhê-la no ser.